aqui. Ok, então, nós estamos aqui em gravação. E, novamente, boa tarde a quem está aqui presente. Hoje, nosso dia de temas livres. E, de minha parte, aqui eu recebi uma solicitação para falar de um tema que, de quando em quando, nós retornamos a ele, porque ele serve para nos lembrar durante a nossa jornada e fortalecer na nossa meta, que é a cura da mente, e por isso que foi solicitado para falar da conclusão de níveis, e especialmente voltada a doenças físicas e terapias de doenças, terapias que facilitam a saúde do corpo, relacionadas, então, à cura do corpo, e como que poderia relacionar, como que podemos ver no curso isso. Eu vou dar uma leitura depois aqui na pergunta, mas antes eu convido vocês a nós fazermos, como sempre temos feito, a nossa entrega, é onde nós nos colocamos em total atenção internamente para o nosso propósito de permitirmos ao Espírito Santo que ele nos guie e que ele seja nosso professor durante o estudo e sempre, porque embora nós esqueçamos, porque uma mente ainda não curada, ela esquece, se não fosse curada, ninguém se experienciaria dentro de um corpo, dentro de uma limitação, enquanto mente curada. Então, nós temos essa honestidade de reconhecermos a nossa necessidade de recebermos o remédio do Espírito Santo, de recebermos a sua cura, de recebermos aquilo que ele tem a nos trazer sobre a nossa mente. E assim, então, colocada a nossa meta de que o Espírito Santo nos conduza, nós estamos prontos aqui para o nosso bate-papo e, não havendo nenhuma pergunta anterior aqui, ou em qualquer momento podem, né, levantar a mão aqui, a gente dá um espaço para perguntas, mas caso contrário, nós vamos seguindo aqui. E nessa questão de hoje, deixa eu até ler uma parte aqui, que ela colocou que ela gostaria que eu falasse um pouco sobre confusão de níveis. E aí ela coloca que, de acordo com o SEM, entendemos que nossa realidade como espírito perfeito e eternos é o nível 1, o nível do Deus onde nada mais é real. Então, esse é o nível absoluto que o curso nos descreve. Porém, dentro do sonho, dentro de onde nossa consciência está. Então, o nosso ser está no nível em Deus. E isso é absoluto, isso é o nível 1 e nada mais há. Mas a nossa consciência, ela está dentro de um corpo físico, ela está dentro de uma individualidade, dentro de um ser físico e psicológico, e, segundo a metafísica que nós estamos aprendendo no curso, essa identificação, ela é uma identificação com um ser imaginário. Assim como dentro de um sonho, nós imaginamos um personagem e nos identificamos, assim também o nosso ser, ele é um ser imaginado pela mente e projetado para fora da mente, para cima, para fora dela, assim como também se projetou também todo um contexto, todo um universo para fora da mente, um universo físico
onde cada individualidade vem agora para se experienciar como se fosse um ser criação de Deus. Então, esse é o nível 2, o nível da ilusão, e dentro do nível da ilusão, que é o único que nos importa enquanto material de estudo, porque o nível absoluto de Deus, ele é do conhecimento. Ele não entra no nível aqui da ilusão. Então, o nível 1 é só para sabermos, como um guia, que o nosso despertar virá a ele, mas ele em nada foi afetado por esse sonho. E nós, para despertarmos do sonho, precisamos trabalhar dentro do sonho, trabalhar no sentido de fomos nós que nos colocamos a sonhar, nós que nos identificamos no sonho, nós que precisamos despertar, mas não por conta própria, não sozinhos. Deus ordenou que nós não ficássemos sem ajuda dentro do sonho. E por isso que nós temos o Espírito Santo que nos acompanha dentro do sonho. E o Espírito Santo, então, ele é representado dentro de uma linguagem que nós possamos compreender, como sendo a parte da nossa mente, a mente certa. Aquela parte da mente que, embora esteja aqui dentro do sonho, ela ainda sabe, ela ainda tem uma ligação com a verdade, com o céu. E essa ligação, essa ponte é o Espírito Santo, e esse é o nível, então, da nossa mente certa. É o nível onde vêm os milagres. E nós estamos aprendendo num curso especial de Jesus, que se chama um curso em milagres, que é uma forma de vivenciarmos o nosso despertar. Nós, enquanto personagens, sonhado pela mente, mas nós identificamos dentro desse personagem, nós, então, necessitamos de um auxílio para despertar, e o Espírito Santo é essa ajuda, e a parte da nossa mente que está confusa, que acredita que se separou de Deus, e que nós chamamos aqui de ego, então, é o nível físico, o nível dual, e nós temos, então, o nível mental, nível físico, nível mental. Quando o curso fala em confusão de níveis, na maioria das vezes está se referindo, claro que dependendo do contexto, mas está se referindo a uma situação da nossa condição, da nossa consciência, que se experiencia dentro de uma vivência, onde ela está identificada dentro de um corpo, e ela se vê doente, e nós temos tanto os recursos do ego para sanar essas doenças, como também podemos voltar para o nível da mente, sair do nível físico, voltar para os pensamentos e reconhecer que se o físico está doente, é porque na nossa mente nós estamos também doentes, e isso é projetado para fora. Por isso que o curso diz que a única função, a única responsabilidade, isso nós podemos ler lá no início, no capítulo 2, na seção 2, que a única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo. E isso vale para todas as coisas que nós estivermos sentindo. A nossa única responsabilidade real que nós temos, dentro da nossa condição aqui, de reconhecermos que estamos aprisionados dentro de um sonho e queremos despertar, é nossa vontade voltar a conhecer de novo o nosso ser, e para que isso aconteça, nós precisamos aceitar a expiação para nós mesmos, ou seja, aceitar ao Espírito Santo como a nossa única mentalidade. Mas enquanto nós estamos aprendendo a como aceitar ao Espírito Santo, há um pequeno porém. O Espírito Santo,
ele é parte da mente certa, da mente curada, e ele só pode ser aceito, ouvir a nossa consciência, quando ele for quando ele for recebido, quando ele for aceito. E a condição de nós o aceitarmos é de que a nossa mente não esteja em medo. Por que isso? Porque o medo, ele é um efeito de uma escolha nossa de nós nos identificarmos equivocadamente com o ser separado. Nós nos identificando com o ego é que vai nos dizer que nós somos esse ser físico e psicológico. Mas se nós estivermos acreditando no ego, a crença no ego, ela pressupõe que nós roubamos o nosso senso de vida, ou a fonte de vida, roubamos a Deus, nos separamos dele, para agora sermos do ego. E isso traz uma culpa. E a culpa, ela gera medo da punição de Deus, isso no nível da mente unificada separada, da mente. No primeiro nível da mente, na primeira consciência, onde nós sequer, como consciência individual, temos acesso, mas Jesus, ele nos explicou isso, e quando nós nos aquietamos e olhamos para dentro, isso faz todo sentido, que nós, enquanto houver uma crença de separação na nossa mente, a nossa mente experienciará medo, e o medo, ele precisa ser desfeito para que o Espírito Santo, ou para que a escolha pela mente certa possa ser aceita. E uma vez aceita a mente certa, ela naturalmente, enquanto aprendizes aqui, mas já aceitando a mente certa, nós estaremos sob os milagres e não mais sobre o domínio do ego. Então, vamos fazer uma diferenciação aqui. Dentro do nível mental, então, nós temos o nível da crença da separação, o nível do ego, e o nível da mentalidade que não se esqueceu de Deus, o nível da mentalidade certa, o nível do Espírito Santo. Então, temos o ego e o Espírito Santo, e o ego, ele se manifesta, ou ele age, ou tudo que ele faz é através de magia. Já o Espírito Santo, ele trabalha através dos milagres. Então, o que vem a ser a magia? A magia é uma maneira de usar da mente, mas como o curso diz, de uma maneira não criativa. Criar é estender o amor de Deus. A maneira não criativa é projetar, é colocar a culpa para fora. O ego, ele projetou o mundo, ele projeta a doença, ele projeta a cura. Assim, o ego, ele troca um sonho ele traz um sonho de cura para um sonho de doença através da projeção de remédios ou de magia, de terapias. E aí entra essa pergunta aqui que ela continua fazendo aqui na pergunta, que ela fala assim, ó, porém, nesse último ano fiz um curso de aureoculoterapia integrativa, onde estudei sobre o corpo físico e a importância de olharmos para o alimento como a causa principal de nossa saúde física ou doença. Então, o alimento, isso já é uma magia, porque é um poder externo. E daí ela segue dizendo, confesso que já escutei você falando sobre confusão de níveis, porém me ocorreu novamente a dúvida. É possível integrar ou conciliar esses dois níveis? A importância dos cuidados com o físico de maneira equilibrada com os ensinamentos do Sen? Então, assim, ó, o Sen, ele trata justamente de desfazer essa confusão de níveis, de clarear que nós temos, sim,
o nível da mente e que nós podemos viver através dos milagres, tão logo nós aceitamos ser um com o Espírito Santo. Mas enquanto nós estamos nesse processo de cura, isso não significa que enquanto a nossa mente tiver medo, ela obviamente ela também não aceitará ao Espírito Santo, porque no medo ela tem medo de Deus, medo da unicidade, então a mente equivocada, a mente errada, ela que buscou fugir de Deus, se ela estiver curada, ela obviamente entra em contato com Deus. Então, enquanto a mente não curada, nós reconhecermos que temos um equívoco a ser curado na nossa mente, nós podemos fazer uso da magia, sim, porque a magia sozinha, ela é neutra. Ela simplesmente não é nada, ela não é criativa, ela não cura, mas ela troca um sonho de doença por um sonho de cura, o que pode facilitar temporariamente para que o tomador de decisões tenha menos medo da mente certa, menos medo da mentalidade do Espírito Santo, e assim veio aceitar. Eu até quero trazer aqui, eu separei aqui também do capítulo 2, na seção 5, no segundo parágrafo, onde ele fala dessa cura, dessa magia. E lembrando que todas as terapias que visam curar o corpo ou curar alguma doença relacionada a físico e psicológico que não seja a crença da separação de Deus, que é a única doença real que precisamos da cura, é a crença da separação de Deus, ser curados disso, e isso é a expiação que cura. Mas enquanto nós estamos no processo de aceitar, de aceitarmos que precisamos dessa cura, que estamos nessa condição de doentes na mente, nós temos aqui o que Jesus nos fala, então, da magia. Magia é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada ou não mental. Então, magia, todas as formas, como eu falei, de terapias e de remédios que ajudam ou que aparentemente curam uma condição individual, uma condição daquela figura que foi projetada por um sonho, isso é magia. Então, ela é a própria mente que também projeta magia, por isso que ela é uma forma criativa, mas não mental ou equivocada, porque ela não usa do Espírito Santo. Ela ainda usa do próprio pensamento que fez, que trouxe a causa da doença, ele tenta se autocurar. Os medicamentos físicos são formas de encantamentos, mas se tens medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazê-lo. Então, esse é o ponto. É encantamento, é uma forma de ludibriar, mas enquanto tivermos medo de usar dos milagres ou da mentalidade do Espírito Santo, porque a crença da separação ainda não foi revista e não foi ainda aceito a expiação, nós ainda vamos ter medo de usar a mente, e nesse caso é ainda útil usar então da magia, como ele diz. O próprio fato de teres medo faz com que tua mente seja vulnerável à criação equivocada. Então, o medo, ele faz com que a mentalidade esteja aberta ao ego, porque o medo, ele bloqueia o amor. Nós só temos duas formas de sentir, ou é amor ou é medo. E onde um entra, o outro é expulso, o outro deixa de existir. Então, se a mente ainda está com medo, ela obviamente está aberta para criação equivocada, ou seja, está aberto para o ego. Estás, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer, e como o egocentrismo e o medo usualmente correm juntos,
pode ser incapaz de aceitar a fonte real da cura. Então, a fonte real da cura sempre é a unicidade do Filho de Deus, é a expiação, é aceitar que nós nunca nos separamos de Deus e nunca viemos a ser esse ser separado, identificado dentro de um corpo. Então, o corpo não pode conter o nosso ser. O serviço máximo que o corpo pode ter a nós, já na mentalidade curada, é servir de instrumento de comunicação temporário. Então, enquanto nós tivermos, como ele diz aqui, propensos a compreender de maneira equivocada, enquanto nós acharmos que o que deve ser curado é o corpo, porque aparentemente algo dentro do corpo não está funcionando bem, não seria o caso ainda de pedirmos por milagres, mas sim fazer, então, o uso imediato da magia. Então, toma um remédio indicado por algum especialista, por algum médico, ou faça uma terapia, alguma coisa assim, porque dentro do medo, o medo e o egocentrismo andam junto, ou seja, a identificação dentro do próprio físico e o medo, eles estão grudados. E a expiação vai justamente para nós largarmos da nossa identificação com o físico, nós como tomadores de decisão, e voltarmos a saber que somos mente. E comumente voltarmos ao Espírito Santo, que esse então nos deixa de volta na condição de mente de filho de Deus. E a fonte real de cura, como ele diz aqui, nós podemos ser incapazes de aceitar a fonte real de cura. A cura, então, está na crença da separação, está na mente. Não está no efeito, porque o corpo já é um efeito da mente doente. E uma vez o corpo doente, isso também é um efeito da identificação com a mente doente. E a fonte real da cura, o que realmente vai curar a nossa mente, é o amor de Deus, ou seja, é saber da unicidade do Filho de Deus, que nós nunca viemos a ser esse ser separado, que tem uma consciência individual. Jamais estivemos andando dentro de um universo físico e dual, nós apenas sonhamos que estamos dentro de um universo físico individual, sonhamos que somos esse ser que, na verdade, é um personagem sonhado dentro do sonho. Mas enquanto tivermos medo da cura da mente, nós temos que partir de onde nós pensamos que estamos, e enquanto estivermos, então, identificados no corpo, nós podemos, como ele diz aqui, enquanto tiver medo, usar da magia, porque, como ele diz aqui, nessas condições, então, do medo, é mais seguro para ti apoiar-te temporariamente em instrumentos de cura físicos, porque esses não podes perceber equivocadamente como tuas próprias criações. Então, as nossas criações são as expressões de amor, e aqui, dentro do sonho, a expressão de amor, o mais próximo, o mais fiel que nós podemos chegar às expressões de amor real do céu, é o perdão verdadeiro, o perdão do Espírito Santo. É perdoarmos aos irmãos e a nós mesmos pelo que nós não fizemos. Perdoar porque nós não somos esse personagem, nós não somos esse ser separado, nós não somos esse ser que aparentemente está sofrendo. Mas enquanto nós ainda estamos identificados na dor, obviamente que nós estamos identificados com a mente separada, com a mente do ego, e essa sente medo, e enquanto ela está com medo,
como Jesus disse, é bom fazer uma transigência, então, apoiar-se temporariamente nos instrumentos de cura físico para justamente diminuindo a dor ou melhorando a condição física da mente equivocada, nós, como tomadores de decisões, termos condições de olhar para dentro da mente e aceitar a escolha pelo Espírito Santo. Para nós aceitarmos a real cura, a cura que vem do amor de Deus, como nós não podemos estar no medo, e uma mente sofrida, uma mente atormentada, ela sente medo da própria condição que ela está. Então, às vezes, é mais útil permitir que os instrumentos físicos sejam usados, mas como ele diz aqui, sem confundi-los, esses nós não confundimos com nossas próprias criações. Nós sabemos que eles são dentro do sonho, sabemos que eles não curam a crença da separação de Deus, no entanto, eles nos dão condições de paz suficientes para nós olharmos em paz de volta para a nossa mente, e dentro da nossa mente nós temos ao Espírito Santo para nos ensinar e nos dar todo aquele pensamento que nós precisamos ter, tudo que nós precisamos fazer. Como no final das lições do ano, Jesus nos fala, quando nós estamos na mentalidade do Espírito Santo, tudo que nós precisarmos fazer nos será dito. Se nós precisarmos de alguma palavra, ele nos dará. Se nós precisarmos de algum pensamento, ele nos inspirará. Então, tal condição, nenhuma forma de terapia ou de remédio do mundo pode oferecer. Mas isso somente o Espírito Santo pode nos oferecer. Mas para nós termos condições de aceitarmos ao Espírito Santo sem medo, nós precisamos, então, de uma mente que esteja relativamente em paz. E para isso, se nós estamos tomados de temor ou tomados de sofrimento, fica difícil até mesmo de aceitarmos essa condição. Jesus até tem dentro dessa mesma sessão da função do trabalhador do milagre, ele nos coloca uma condição que ele nos ajuda também pessoalmente a como nós nos colocarmos numa mentalidade para ficarmos sem o medo e aceitar o Espírito Santo e dessa forma aceitarmos a cura ou a expiação para a crença de separação. E ele diz isso no 254. O curador que confia em sua própria prontidão está colocando em perigo a sua própria compreensão. Então, achar que nós, ou que alguma coisa externa do mundo pode trazer uma cura, isso é acreditar na própria prontidão. Isso pode fazer com que a gente não compreenda a cura real que acontece na mente. Tu estás perfeitamente seguro enquanto estás completamente despreocupado com a tua prontidão, mas mantens uma confiança consistente na minha. Então, esse é o meio que Jesus nos oferece e que não é pouca coisa, não é um meio em vão. Nós não podemos confiar na nossa própria prontidão, porque nós estamos no medo ou não sentiríamos a doença, ou o pesar, ou o sofrimento, ou a necessidade de cura, enfim, alguma forma de falta. Mas nós podemos ficar totalmente despreocupados se aceitarmos que Jesus, ele que é ciente da totalidade do Filho de Deus, ele está ciente da nossa mente como sendo a mente dele. E a prontidão dele, ele nos vê totalmente curados.
ele nos vê como Cristo. E é isso que nós podemos aceitar. Essa é a forma de nós nos prepararmos para aceitar aos milagres em lugar da magia. Então, confiando na prontidão de Jesus. E que ele, na sua mentalidade, ele é um com o Espírito Santo, e ele traz essa mentalidade para nós, e nós nos unindo a ele, nós estamos nos unindo ao Espírito Santo, a todos os fracionamentos da mente, e reconhecendo a unicidade. Esse reconhecimento da unicidade é a cura. É o reconhecimento de que o Filho de Deus, ele continua sendo invulnerável, porque todas as partes fazem parte dele. Não há uma brecha onde o Filho de Deus deixa de existir ou existe um outro ser. Então, o Filho de Deus é íntegro, tal como Deus o criou, e isso nós reconhecemos nos nossos irmãos, aceitando vivenciar sob a mentalidade de Jesus. E vivenciar sob a mentalidade dele é simplesmente recuar o pensamento próprio e aceitar o que ele tem nos ensinado. E o que ele tem nos ensinado? Ele tem nos ensinado sobre o amor que é o irmão. Ele tem nos ensinado a nós perdoarmos tudo que nós vemos que é separador, nós perdoarmos tudo que nós vemos que aparentemente possa estar fora e que nos está ferindo, e aceitar que esses equívocos são da nossa própria mente. Não há nada lá fora que nos torne invulneráveis, mas a nossa própria crença na nossa mente nos torna invulneráveis. E é essa mentalidade, é dessa crença que precisamos ser salvos, e Jesus nos ajuda dentro do nível da mente. E o nível comportamental, o nível físico, se tivermos que ainda ir ao médico, tomar um remédio, fazer alguma coisa dentro do sonho, nós vamos fazê-lo, se essa for a inspiração, mas apenas como um recurso temporário, sabendo que isso é magia, mas a magia é neutra. E o próprio Espírito Santo, que usa todas as coisas que o ego fez, ele pode usar também da magia como um instrumento de comunicação, de mostrar que a mente não tem razão para estar amedrontada, que a mente não tem razão para sofrer, para a dor, porque na realidade ela ainda está em Deus, ela ainda está em estado de graça. Nós só não estamos cientes disso quando escolhemos estar cientes de um sonho, cientes daquilo que o ego nos falou que nós somos. Mas nós não somos esse ser separado que o ego nos falou que nós somos, nós apenas estamos temporariamente e equivocadamente identificados com esse ser a cada vez que nós nos vemos como um ser físico e psicológico. E o instante santo, que é o momento quando nós nos voltamos ao Espírito Santo, e nós podemos fazer isso nos unindo, então, na mentalidade de Jesus, como nós vimos, confiar na prontidão dele, que é perfeita, a nossa não é, mas a dele é, porque ele não tem mais ego, e assim nós podemos tomar a cada vez que o medo vier nos tentar, a nós acreditarmos de novo na culpa, na separação, nós sermos muito firmes e decidirmos que nós realmente queremos aceitar a cura em lugar da doença que nós fizemos. Doença que nós fizemos a nível de mentalidade unificada, separada. Que ninguém se culpe dentro do personagem sonho de ainda estar identificado com a doença. Porque assim como a doença não é real, esse personagem também não é real. Então, o que nós precisamos realmente é saber que a fonte da cura real é o amor de Deus. E o amor de Deus que impede que a separação pode acontecer, porque nada
que tem a vida, pode separar da fonte da vida e permanecer vivos. E o Espírito Santo, ele é o caminho que vai nos devolver a consciência da vida. Isso que o ego chama de vida, que é um senso de existencialismo dentro de um corpo, isso fatalmente um dia irá acabar, porque todas as coisas que o ego fez, ele fez para terminar. Assim também o corpo foi feito para ter um fim. O corpo tem um começo e ele, obviamente, tem um fim. E está tudo certo nisso, e ele foi feito exatamente para isso. O equívoco é nós acreditarmos que é o corpo que contém a vida. O corpo é só um instrumento que o ego usa para proclamar a separação, para dizer que nós não estamos mais em Deus, que existe um reino físico onde ele é o Deus, que foi feito por ele, e, no entanto, a nossa mente, ela continua estando unida a Deus, porque é impossível nós rompermos com Deus, porque nós somos um pensamento de Deus. E ideias não deixam sua fonte. É impossível nós deixarmos de ser o Filho de Deus, mas é possível nós nos enganarmos, e quando estamos enganados, enquanto enganados, nós nos identificamos com o ego, que nos jogou a culpa, e nós aceitamos essa culpa e aceitamos a solução do ego de sair fora da mente. E nos identificar com uma projeção de um fragmento da mente, que é a forma que o ego disse que Deus não nos encontraria. E, de fato, Deus não nos encontra enquanto fragmentos de mente, isso é verdade. Mas a verdade também é que nós não somos um fragmento da mente. Nós ainda somos a mente íntegra, e essa integridade ela é reconhecida no momento que nós nos vimos uma somente com o irmão. No momento que nós perdoamos ao nosso irmão pelo que ele não fez na mente. No físico, no comportamento, no fracionamento, ele pode ter feito 1000 coisas e nós outras 1000 coisas. Nem o nosso ser, nem o nosso irmão pecou contra Deus, apenas estivemos equivocados, acreditando que somos esse ser separado. E nós agora, reconhecendo isso tudo, sabemos o quanto nós necessitamos da expiação, o quanto nós precisamos da cura para despertarmos do sonho. E essa cura, que é a aceitação da expiação, esse é o foco central, essa é a meta. Os meios, o Espírito Santo usa de tudo dentro do sonho para nos lembrar da nossa realidade, lembrar que não há culpa, e esses meios, eles se manifestam através de milagres. Mas, como o próprio Jesus nos falou, enquanto estamos aprendendo a aceitar aos milagres, ao invés da magia, não tem problema nenhum usarmos da magia disponível para termos condições mínimas de condições mentais, de termos uma mente parcialmente, pelo menos em paz, de modo a que possamos colocar o pensamento totalmente focado no Espírito Santo, porque uma mente focada na dor, ela não consegue se focar em outra coisa. Então, é possível, sim, fazer uso das terapias da magia, mas sem nos enganar quanto à fonte real da cura. A magia, ela só vai trocar um sonho de doença por um sonho de cura. Já a cura verdadeira, ela troca um sonho de doença pelo despertar para a mente curada. Por isso que se é possível integrar ou conciliar esses dois níveis, o nível da magia do ego
e o nível dos milagres, não é possível integrar nem conciliar, mas é possível, como tomador de decisões, oferecer a magia também ao Espírito Santo para que ele faça uso temporário, sem nos enganar, cientes de que usamos de meios não criativos, não mentais, de meios da separação, mas que o propósito seja para reconhecer a unicidade do Filho de Deus. O propósito não de curar um corpo, porque o corpo, ele não é criativo, ele não foi feito pelo criativo, portanto, ele não é eterno, ele foi projetado e para nascer e vai morrer, mas para dar condições do corpo servir como instrumento de comunicação ao Espírito Santo. E nessas condições, o corpo é curado, porque ele não desempenha mais um papel que ele não tem como assumir, que é um papel de ser o nosso ser. Então, quem está doente, identificado num corpo, é útil ainda usar dos meios físicos, porque a própria identificação no corpo já significa que ainda não está pronto para aceitar a sua identificação comumente. E uma vez melhorada essa condição, com menos medo na mente, nós podemos novamente voltar o pensamento a Jesus, ao Espírito Santo, e permitir-se vivenciar em milagres. Porque essa alternativa para o mundo do ego, para o mundo onde nós temos que fazer tudo, decidir tudo, a alternativa são vivenciar em milagres. Mas nós só vamos vivenciar em milagres quando esse não for o foco central. Quando o foco central for a cura da mente, nesse caso, nós estamos prontos para largarmos a nossa identificação com o ego e com a necessidade de sofrer. E aí o corpo será útil enquanto tiver utilidade dentro do tempo, quando não tiver mais utilidade, será largado de lado, porque aquilo que veio do nada jamais vai adquirir vida, mas pode ser útil enquanto parecer existir. E o modo de vivenciarmos através dos milagres, nós temos aqui no capítulo 15, no instante santo, logo no início, no uso dos dois tempos, nós temos o primeiro parágrafo que diz assim, ó: podes imaginar o que significa não ter cuidados, preocupações, ansiedades, mas apenas ser perfeitamente calmo e sereno o tempo todo? É isso que é vivenciar pelos milagres. Todas as coisas que nós precisarmos nos serão dadas e alcançadas. Como ele segue aqui, no entanto, é para isso que o tempo serve. Então, essa vivência, ela não é dentro do tempo, ela é dentro da mente curada, essa mente sem cuidados, despreocupada, sem ansiedades. E o tempo serve justamente para chegar a esse ponto. Então, o tempo serve para aprender só isso e nenhuma outra coisa. E vivenciando também através dos milagres, só quero trazer na última lição, na 360, na explicação, nós temos aqui um modo de vivenciar que é através dos milagres também, que é a preparação, quando nós damos o nosso instante santo ao Espírito Santo, entregamos a ele o controle, seguindo o certo de que a direção dele é que nos dá a paz. E ele segue dizendo: e se eu precisar de uma palavra que me ajude, ele a dará a mim. Então, vivenciar a mente curada é assim. Se precisarmos ainda algo dentro do sonho, na nossa jornada, ele a dará a mim. Se precisar de um pensamento, ele também o dará.
porque a nossa mente, nós estamos o tempo todo pensando, quer estejamos cientes ou não. Então, se for útil nós termos determinado pensamento, ele o dará. E se eu precisar apenas de serenidade e de uma mente tranquila e aberta, essas são as dádivas que receberei dele. Ele está no controle porque eu pedi, e ele me ouvirá e me responderá, porque fala por Deus, meu Pai, e pelo seu Filho Santo, que é o nosso ser, que somos nós mesmos. Então, o Espírito Santo fala pelo nosso ser real, fala por Deus, e nós voltados a ele, nós podemos vivenciar através dos milagres, não necessitando mais de preocupações e de programações dentro do sonho, porque tudo que ainda necessitarmos dentro do sonho, ele nos dará. Ele fará tudo que ainda acreditarmos precisar no sonho, porém sem investimento nisso, sabendo que é apenas temporário para nós termos condições de extinguir a culpa da nossa mente. E uma mente sem culpa, ela é curada. E o corpo segue também a essa cura do Espírito Santo, quando nós assim o permitimos. E enquanto estamos nessa jornada de aprender a permitir isso, nós podemos, sim, temporariamente fazer uso da magia, fazer uso do nível corporal, então, ao invés do nível mental, mas sem investimento nisso, sabendo que é apenas temporário, enquanto o medo na nossa mente está sendo desfeito. Então, isso tinha para falar hoje, daqui do nível da mentalidade. Até não tinha nenhuma interação durante a minha fala aqui. Nós estamos abertos agora. Alguma dúvida, alguma coisa que podemos ver juntos aqui à luz do Espírito Santo? Bom, a Miriam até, não foi eu, acho que a Miriam queria nada. Quem que tinha falado há pouco, antes de iniciarmos, sobre uma doença física? A Nádia, assim, Nádia. Então, olhando à luz do curso, se uma doença dos rins, ou bexiga, enfim, qualquer coisa dos órgãos do corpo que não funciona bem, isso ainda é do nível físico, do nível corpóreo. A magia é o uso de medicamentos ou o uso, então, de terapias para aliviar essa dor, e isso não está errado de acordo com o curso, porque pode ser um uso temporário para que o pensamento possa se voltar de novo a si, a olhar para si com amor, com a mentalidade do amor, porque a dor, ela nos coloca na mentalidade do medo. A dor, ela nos cega, porque a dor não é uma expressão do amor, então, se ela já foi vivenciada, é porque já estamos na mentalidade do medo. E o próprio medo, ele pode ser tão forte que ele torna a nossa mente temporariamente inacessível à fonte da cura do Espírito Santo. Então, nós podemos aprender a usar sem culpa alguma da magia, dos meios físicos, tomar um remédio, ou fazer um tratamento, tomar um antibiótico, seja lá o que for que seja prescrito dentro do roteiro do sonho para a cura, mas sabendo que isso é apenas temporário do instrumento de comunicação e que não é o corpo, em realidade, que está doente, mas é a mente que está doente identificada dentro do corpo. Só que, enquanto houver essa dor,
também a mente se torna inacessível para ouvir a voz do amor, ouvir ao Espírito Santo nos colocar de novo voltada para os milagres, voltada para a mentalidade da cura. Então, fazer uso temporário, mas sabendo que a meta é despertar do sonho e não tornar o personagem dentro do sonho curado. Então, o personagem, ele pode ser curado, e ele pode ser ajudado sem culpa alguma, mas ciente de que a meta ainda é o despertar. E como tal, o Espírito Santo abençoa todas as coisas. Ele abençoa os remédios, ele abençoa as terapias, ele abençoa as formas daqui, porque ele sabe que nós ainda necessitamos de condições para vivenciarmos de volta na mente sem medo. Então, e uma mente sem medo, ela precisa estar em paz para que o próprio amor, o próprio ser, que é o Cristo, que somos nós, chegar a nós, ao nós consciência separada aqui. Então, é nós enquanto Cristo, nós enquanto Espírito Santo, enquanto Deus alcança a nossa mente, mas para isso nós precisamos preencher as condições da mente. E a mente, ela precisa estar em paz, e ela está em paz quando ela não luta com o seu instrumento de comunicação, quando ela não se sente ferida por ele, quando ela não está sofrida, quando ela não está dolorida, não está identificado também como tomador de decisões equivocadamente por ser. Mas ele ainda tem uma função, o corpo, que é permitir que nós tenhamos acesso à capacidade de pensar. E quanto isso, ele pode e deve ser abençoado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele sabe, certamente ele já te inspirou, sabe o que é necessário fazer no imediato aqui, na forma física, e não confundindo isso de forma alguma com o nível mental, com o nível dos milagres, sabendo que o real milagre é a volta da consciência, da mentalidade do Cristo que nós somos. Essa é a verdadeira cura. Obrigada, Ingrid. O medo é grande, mas é sutil, a gente nem percebe que sente medo, né? Às vezes, né? Às vezes a gente tem os medos, né? Do mundo aí, os medos frontais, mas esse medo que vive dentro da gente, né? Ele é muito sutil e a gente adoece por conta disso. Eu acredito muito nisso e agradeço. E a própria dor, ela serve para mascarar o medo, porque o ego não quer que vejamos que é medo, porque o medo é apenas uma identificação nossa com a mente errada. Quando mas se não estamos cientes, se estamos na dor, se ela está mascarando, como que nós vamos escolher pela mentalidade da cura, escolher pela mentalidade do Espírito Santo? Então, o ego usa dessas artimanhas para ele se perpetuar, mas nós, como tomadores de decisão, não somos o ego. E nós não somos também esse corpo. Nós não somos esse ser que aparenta estar identificado no corpo, mas nós temos essa crença e o Espírito Santo está em cada um para mostrar isso, e diante da nossa fraqueza ainda por acreditar na culpa, por ainda estar no medo, nós temos esse recurso que a gente viu de nos unirmos à mentalidade curada de Jesus, que ele fortalece a nossa aceitação de Jesus, para que a mentalidade dele seja a nossa mentalidade, porque ele já está ciente da nossa mentalidade, nos ajuda por demais a nós aceitarmos a mentalidade do Espírito Santo, coisa que sozinho no medo talvez não conseguiríamos.
O medo essa situação é uma ajuda, na verdade, né? A situação, ela pode ser, Uma oportunidade. sim, é uma oportunidade de olharmos para dentro, mas, como o Espírito Santo diz, não precisa ser pela dor. O Espírito Santo não faz uso da dor como uma oportunidade, isso já é um pensamento do próprio medo, do próprio ego, porque o medo, ela pode ser útil, sim, na medida que nós descobrimos que nós não temos mais nenhuma utilidade para isso. Então, o próprio medo, a própria dor, servir para nós descobrirmos que não há mais utilidade para ela, porque a dor, ela veio para demonstrar a separação do Filho de Deus. E nós já não queremos mais isso. E aí o Espírito Santo, ele tem um meio de nos guiar sem sofrimento. Por isso que até mesmo as coisas da magia nós podemos usar temporariamente para as coisas sem sofrimento, até que estejamos prontos para usar somente a mente. Então, não faz sentido nós aceitarmos a dor como um propósito dela ser necessária para alguma coisa. Ela serviu, sim, para nós sabermos que estamos equivocados e que precisamos aceitar a expiação para nós mesmos, mas o meio não precisa ser através da dor. O Espírito Santo nos oferece, ele abençoa todas as coisas para que os meios sejam reflexo da cura. E os reflexos da cura têm que vir também de forma amorosa, de uma forma leve, livre, sem sofrimento. A própria mente, a próprio tomador de decisões identificado com a mente, o corpo pode, como eu disse, o corpo foi feito para morrer, para ter um início, para ser saudável, crescer e depois se degradar até não funcionar mais. Mas o tomador de decisões que está identificado na mente, ele não sente dor pela degradação do corpo. Ele simplesmente vê enquanto que o corpo tem utilidade como instrumento de comunicação, e quando não servir mais, ele é deixado de lado, mas nenhuma dor consegue mais atingir a mentalidade que está voltada ao Espírito Santo. Mas para chegarmos a isso, o pontapé inicial pode ser, sim, aliviar, então, usar da magia temporariamente, e quando se sentir fortalecida, unida a Jesus, unido na mente certa, não haverá mais volta da dor, porque ainda o corpo parecerá estar padecendo, estar se degradando, enfim, chegando ao fim dele. Mas a identificação já está na mente. E esse instrumento de comunicação, então, ele é abençoado de forma a servir enquanto tiver utilidade, e depois se agradece a ele pelo tempo que lhe foi útil, e simplesmente se deixa ele ir, porque ele não é mais. Muito obrigada, Ingrid, muito bom. Muito obrigada. Pessoal, obrigada, Nádia. Pessoal, mais alguém gostaria de trazer algum comentário? Não? Bom, então eu vou encerrando aqui a nossa gravação. E gratidão, como sempre, a Deus por nos dar esse remédio, essa impossibilidade de sermos aquilo que pensamos que é um ser separado dele. E de ele colocar o remédio, que é o Espírito Santo, onde ele, o Espírito Santo, pode nos alcançar na nossa mente. Toda a gratidão a isso.